Estatuto da Pessoa Idosa protege e garante direito a pessoas com 60 anos ou mais, abrangendo áreas como saúde, transporte, educação, cultura, lazer, trabalho e aposentadoria. Além disso, o Estatuto estabelece medidas de proteção contra a violência e discriminação. E para falar sobre isso, estamos recebendo aqui em estúdio a advogada especialista em direito previdenciário, doutora Sara Diniz. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Conexão Clube Tambal. Acordou cedinho nessa chuva e chegou. Isso, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Então, a gente conversava agora com a doutora aqui agora. É um assunto importante porque eu acredito que toda casa, né? Toda casa deve ter alguma dúvida sobre direito do idoso. Você tem um idoso, é uma tia, é sua mãe, é você. Você já passou por algum problema? Rapaz, o idoso, o Estatuto do Idoso garante direito a isso. E você fica, será que eu tenho direito mesmo? Esse aqui é o espaço que você tem para mandar sua mensagem, seu caso aqui, se tornar tema para outras pessoas mais. 3015 37 37, grava um áudio aqui para cá. E eu já vou começar, eu conversava com ela aqui, Poli, porque assim, o Estatuto do Idoso diz que aos 60 anos o idoso tem vários direitos que a senhora vai falar, mas dentre deles, aposentadoria. Isso. Só que a Previdência diz que é 65, o Estatuto do Idoso diz que é 60 e a Previdência diz que é 65. Aí como é que fica a nossa cabeça, doutora? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, vamos lá. O Estatuto do Idoso, como o Poli já bem falou aqui, garante, né, vários direitos. E realmente é para pessoas acima de 60 anos até 80 e mais. Esse estatuto, ele dá direito tanto à saúde, à educação, saúde, transporte, para pessoas acima de 60. Só que as leis, elas precisam se concatenar, né? Então, como você bem colocou, o Estatuto do Idoso protege direitos acima de 60. A Previdência, hoje, para uma mulher se aposentar por idade, 62 anos, o homem 65. Já o BPC conhecido também como LOAS, né? Amparo, homem e mulher 65. Então, para fins de aposentadoria, a gente tem que respeitar a lei que vai dar direito a esses benefícios na Previdência. Então, realmente, há uma certa discrepância. São né? duas leis, na verdade. Isso, qual é que prevalece? exatamente. A da Previdência ou a do idoso? Para fins de direitos previdenciários e assistenciais, vai ser a lei da Previdência mesmo, que é o que vai prevalecer. Então, Ou a gente tem seja, que respeitar essas idades. Eles, quando fizeram a lei lá, que alteraram agora há pouco, eles comeram a lei do Estatuto. O Estatuto do Idoso, ele vem desde 2003 e a LOAS, por exemplo, ela vem de 97, 93, mais ou menos por ali. Então, ela é mais antiga, né? O Estatuto veio dessa proteção mais recentemente. Rapaz, só vim para prejudicar, né? O pobre dos idosos, né? Só vim para prejudicar. Infelizmente, já é assim. Claro que a gente tem hoje uma expectativa de vida prolongada, Isso. já foi bem diferente no passado. E os idosos de 60 anos hoje nem são considerados idosos, Isso, praticamente. São pessoas com verdade. mais de 60. Eu tenho em casa uma com mais de 60, minha mãe, tem 64 anos, que dá de cambão e muito jovenzinha, né? Mas a gente sabe que com o passar do tempo existem algumas limitações tecnológicas, limitações de saúde, mentais também. Vários problemas que vão acontecendo justamente por conta da idade. Existe algo que nos assegure também essa questão da saúde no público? Tem, né? Porque o plano de saúde para o idoso é pela hora da morte. Isso. Não tem como pagar. E uma das coisas que tem no Estatuto é justamente isso, que os planos de saúde não podem fazer cobranças diferenciadas em razão da idade. Não mas pode, a gente mas sabe existe, mas, que, né, na É só prática, que existe. É só é só uma que ligação. existe. É só ligar para lá. Isso. É só você ligar para qualquer plano de saúde e dizer assim, olha, e pergunta logo a idade. Isso. Qual a sua idade, qual a faixa etária. Hoje em dia é para tudo, é consultado. Aqui na TV, né? Quem tem carteira assinada aqui na TV tem acesso ao plano de saúde. Que vai mudando de acordo com a E idade. pronto, Isso. Então não pode. E o Estatuto do Idoso, ele prevalece. Né, E porque nenhuma autoridade fala sobre isso. Eu não vejo ninguém Entrar falar na sobre isso. justiça? Tem. Se você verificar ficar isso. comprovado que realmente a cobrança está sendo maior em razão da idade, tem sim, porque aqui é uma lei federal e ela tem prevalecência. Olha aí, Atenção, ó. mãe. Atenção, É. mãe. Qualquer atenção, você Então- paga você paga plano de saúde aí e aumentou por conta da questão da idade, tá com esse problema aí, justiça. Isso, desde que a pessoa tenha 60 anos ou mais, ela já pode se usar, né, do Estatuto do Idoso para requerer esse direito. Então, é um dos problemas que temos. Em termos de,
poder público, né? Por exemplo, existem as possibilidades de atendimento domiciliar para as pessoas que não conseguem se locomover, prioridade de atendimento. A gente falou há pouco da previdência. É assegurado também que a pessoa idosa que não tenha condições de se locomover até uma agência do INSS, por exemplo, para fazer perícia, porque em alguns benefícios precisam, é também assegurado que essa perícia, por exemplo, seja feita em caráter, né, domiciliar. Então, realmente tem direito, só que, infelizmente, as pessoas não sabem. Quando a gente fala do Estatuto do Idoso, a gente pensa, é intuitivo, na aposentadoria, mas tem vários outros direitos, né, que a gente pode estar se utilizando e precisa conhecer. Pois, por exemplo, quais são... A gente abrindo espaço para você ligar e participar. Se você tem alguma dúvida, grava um áudio 3015 37 37 ou pode ligar direto para esse número, 3015 37 37. Doutora, quais são os mais solicitados e quais são aqueles mais desconhecidos, por exemplo? Pronto. Os mais solicitados que a gente vê são as aposentadorias e o BPC, né, que a gente já falou. O que as pessoas não sabem, esse aqui é um ponto muito importante. Se tem na casa um idoso ou mais, eles todos têm direito a BPC, por exemplo. Então, às vezes é comum as pessoas... Por exemplo, o meu marido já recebe um amparo ao idoso, será que eu também tenho direito? Eu já tenho 65 anos, né? Então tem direito sim. É por pessoa. É por pessoa. Se em uma casa, não é por residência. exemplo. Não, em uma casa, por exemplo, tem 3 idosos. Todos 3, em tese, têm direito, desde que comprove outros requisitos, né? Que é de baixa renda, enfim, mas é possível. O que também as pessoas têm dúvidas sobre transporte. Então, é assegurado o transporte gratuito para idosos. Basta só apresentar a carteirinha, né, de identidade, algum documento que comprove essa idade. Agora, tem ouvinte que liga pra cá, que tem acima de 60 e não tem acesso ao transporte público, se eu não estou enganada, aqui em João Pessoa, a partir dos 65. Isso. Dona Lourdes, Dona Lourdes, participa com a gente, né? do Valentina, deve estar ouvindo a gente. Se Dona Lourdes estiver ouvindo, Ela manda tem um áudio pra cá. 62 ou 63, se eu não Isso. estou enganada. Porque Aí aqui tem em João um Pessoa, detalhe. aí aqui em João Pessoa são 65 anos, é isso? Exatamente. Existem, a regra é de 65, mas existem, dependendo do município, existem leis. Aqui existe uma lei que em viagens, né, em transporte intermunicipal é garantida até 2 vagas para idoso, de forma gratuita. Interestadual, da mesma forma, só que quando for transporte interestadual, aí o idoso já precisa comprovar que tem renda de até 2 salários mínimos. Então, de fato, essa pessoa que tem 62 anos, ela não vai conseguir. E pro transporte coletivo aqui? O coletivo não consegue. O coletivo é 65. O intermunicipal, viajei de Itabaiana a Mamanguape. Tem 2 vagas asseguradas para essa gratuidade. E aí, quando não tem, tem mais de 2 idosos, por exemplo, aí é assegurado 50% de desconto, desde que comprove, né, essa renda até 2 salários mínimos também. Mas não é, de novo, mais uma vez, né, o Estatuto do Idoso sendo agredido por outras leis que está sobrepondo o Estatuto do Idoso, está dando esse conflito? Na verdade, o Estatuto do Idoso ele faz essa previsão legal, né? Ele garante aos 65 e entre 60 e 65 aí então fica é a previsão. critério. Ele dá a previsão. Isso, ele dá a Deixa previsão. a brecha. Isso, que fica a critério de municípios, né? E estado também. Assistência à saúde. Assistência à saúde tem atendimento prioritário, domiciliar, é importante. Uma das coisas também que se fala é direito a alimentos, que a gente também acaba impactando aí na assistência social, né? Quando os idosos ou as famílias não têm condições de prover o sustento e aí vem o governo, né, com os benefícios assistenciais. E também a saúde, por exemplo, essa questão muito importante que a gente vê é de perícias, porque, por exemplo, existem pessoas que precisam realizar perícias até para ter direito à isenção, né, de tributos, como imposto de renda. Então, independente se essa pessoa esteja domiciliada no seu lar ou em casas de abrigo, vai ser possível também fazer essa perícia domiciliar. Isso é muito importante. Esse atendimento é assim, o idoso tem que vir ao idoso, não o idoso ir, quando ele não tem condições. Tem ouvinte linha para fazer pergunta para a senhora? Coloca o fone, por favor, para a senhora ouvir bem. Alô, bom dia, quem fala? Bom dia, Dona Wanda que fala. Oi, Dona Wanda. Olha, eu digo assim, eu quero fazer uma pergunta a ela assim, porque eu sou deficiente visual, tem a minha carteirinha da FUNAP, tem a minha carteirinha do idoso, que eu sou idosa, que eu fiz 69 anos. Mas quando a gente vai comprar uma passagem, reservar, a gente vai com um mês antes e na Guanabara ainda fica negando a gente.
É uma humilhação tão grande, na real também para Campina Grande, é uma humilhação tão grande que a gente dá vontade da gente desistir e pagar a passagem, mesmo sem condições, porque o salário mínimo para a gente viver, pagar uma passagem e tudo, mas eles fazem uma maior revolução, uma humilhação mesmo quando a gente vai comprar passagem. Eu gostaria de saber se isso é certo ou se é errado. E as outras humilhações que a gente leva em todo canto onde a gente chega, a gente idoso, a gente não é muito bem, é tratado por uns e outros não. É muita coisa. Dona Wanda, bom dia. Realmente Bom é muito dia. complicado e o Estatuto do Idoso, ele prevê justamente isso, o direito ao respeito, à dignidade, de ser bem tratado. Como eu tinha falado, às vezes, de fato, não existe mais vaga, porque é limitado. Transportes intermunicipais e interestaduais, de fato, só são 2 vagas. Então, pode ser esse o motivo. Mas aí a tratativa é outro ponto. Se não tem a vaga, aí a empresa cabe explicar, justificar, né, ao E idoso. dizer que aí tá hora. Isso, exato. E Tá tentar... hora tem, o próximo carro tem. Perfeito. Realocar para um outro horário. Não é só Porque, dizer, não tem vaga não. de fato, é pouquíssimo. O que são 2 vagas? De Né? Então, 60 vagas isso. dentro de um ônibus é pouca coisa. Exato. Quantos Não é por cento? Dá nada, 5%? não é Não, nada, dá, exato. dá 5% Dá menos em de cima 5%. Mas em relação à quantidade de idosos, Exato. imagine se todo idoso quiser viajar. Mas pelo menos cabe a humanidade de quem está atendendo ali dizer, não tem agora nesse carro, mas ó, não tem no carro de 3 horas, mas tem o carro de 3h15, 3h30, 4 horas, 5 horas da tarde. Amanhã nesse horário não serve para você não, e marcar. Exato. Até porque eu vejo que muita gente procura, como Dona Wanda, daqui a 30 dias. Será que daqui a 30 dias não vai ter um carro em um horário que dê para... Você está entendendo? Exato, e cabe aí justamente às empresas, às pessoas em geral. Inclusive o Estatuto do Idoso, ele diz isso, que não incumbe só ao poder público, mas à sociedade, à família, à comunidade, toda essa assistência e o respeito aos idosos. Ó, tem uma mensagem aqui do Jean, tá lá em Cabedelo, colocou assim: bom dia, gostaria de saber quem tem fibromialgia tem direito de se aposentar ou não. Minha esposa tem essa doença. Jean, lá de Cabedelo. Jean, bom dia. Fibromialgia, inclusive, ela pode ser considerada, enquadrada como deficiência. Inclusive, eu fiz uma entrevista tem pouco tempo sobre isso. Ela dá direito, sim, à aposentadoria por invalidez, auxílio por incapacidade temporária, dá direito à BPC também, amparar o deficiente, desde que se comprove que essa pessoa realmente não consegue mais trabalhar em razão da doença. Olha aí, Tem Jean. o laudo, tudo Isso, direitinho, tem que comprovar. comprovação. Procurar a doutora aqui com laudo, ela resolve, viu, Jean? Resolvo. Aqui. Uma coisa, tem mais de ouvinte Pode aí? ir, pode ir, Poli. Sobre o Estatuto do Idoso, né? Tem algo que prevê a proteção no que diz respeito à questão financeira mesmo? A financeira, ela vem com justamente o amparo assistencial, que é o BPC. O BPC. É a garantia que tem de um salário mínimo para aquele idoso que não consiga se sustentar e nem tem a possibilidade de ser sustentado pela família. Então ele tem que comprovar que não tem renda. Isso mesmo. E Inclusive, aí, mesmo se tiver uma aposentadoria pequena, aí não pode. pronto, como é que é o INSS, né, a lei? Ela diz o seguinte, que na família o cálculo de renda tem que ser 1/4 de salário mínimo por pessoa. Um exemplo, são 4 pessoas em casa e alguém recebe um salário mínimo. Então, preencheu o requisito e o INSS vai conceder o benefício. Já judicialmente, esse valor é bem mais relativizado. Então, tem 2 pessoas em casa com um salário mínimo, então está no critério. Então, a outra pessoa tem direito a benefício. E é muito importante também, eu falei que é possível mais de um BPC na mesma casa. Mas é como você falou, Paulina, às vezes tem um salário em casa que é pouquinho, o marido ou um filho que já é aposentado recebe um benefício por invalidez de um salário mínimo, tem mais de 65 anos também, esse valor é como se ele não existisse em casa. Então não vai prejudicar. Lembrei, medicamento. Pronto, eu também lembrei. Lembrei é que agora, é me tanta deu um estalo, coisa. é tanta Isso. coisa. A gente passaria a manhã inteira aqui conversando. Porque assim, a gente falou de pouquinho, e o pouquinho, Isso. quando pensa nos medicamentos, aí é que não dá mesmo para comprar. E o direito à saúde, ele garante o fornecimento de medicamentos de uso contínuo, de forma gratuita. A gente vê que tem, né, as farmácias populares. Então, as pessoas acima de 60 anos, se tiver, por exemplo, remédio de pressão, diabetes, de uso contínuo, chega com a receita, com a identificação na farmácia, que tenha, né, ou seja, uma farmácia popular e vai ter direito, sim, a essa medicação. Então você, mais uma vez, comprovando tudo direitinho.
Aí se não encontrar ainda, doutor, a gente tá falando tudo isso, Erli, como se o nosso sistema, como o nosso SUS Funcionasse funcionasse, 100%. como Não a funciona. expedição de medicamentos né, funcionasse, como o postinho funcionasse. Vamos dizer que a pessoa tá ouvindo tudo isso, tá dizendo, isso é balela, porque eu vou no posto, não encontro remédio, faço isso, não consigo, faço aquilo, também não consigo. Como é que recorre? Como é que aciona? Eu acho que é uma das principais questões, entra na justiça. Mas como é que faz para quem já não tem nada, para quem já ganha tão pouco ou quase nada? Pois é, tem que ter essa comprovação. Foi numa farmácia, por exemplo, a medicação não existe, aí vai, por exemplo, tem o CDMEX aqui, né, em João Pessoa, no estado, não tem fornecimento, e aí é acionar a justiça, o Ministério Público, infelizmente. E aí é onde entra aquele problema. Uma pessoa que faz uso é tão pouquinho, por exemplo, é um remédio de pressão, mas é tão dispendioso em termos de tempo e financeiramente entrar com ação judicial, que muitas vezes as pessoas não vão, porque realmente, tipo assim, vale a pena. Então acaba tendo essa despesa, porque não tem como esperar, já que remédio é de uso contínuo, né? Tem aqui para mim aqui, quais são as responsabilidades da família em relação aos idosos? A gente sempre vem Importante. abandono. Perfeito. E como denunciar uma possível violação contra os direitos? Ou seja, se eu vejo que um vizinho está lá abandonado, um idoso abandonado, como denunciar? É ligar direto para a polícia? Isso. Como se proceder? Pronto. Importante. O direito da família, o governo chega, né, o Estado chega quando a família não consegue suprir. Então, por exemplo, direito a abandono, é garantido, por exemplo, o direito à permanência do idoso em seu âmbito familiar, ao invés de ir, por exemplo, para asilos. Então, isso aí é um direito. Alimento, o cuidado, né? Enfim, está toda essa assistência. Em termos de crime, inclusive o Estatuto prevê, por exemplo, discriminar, foi Dona Wanda aí falou da humilhação, né, da discriminação que sente, isso é um crime, está previsto no Estatuto do Idoso. Deixar de prestar qualquer tipo de assistência, abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, infelizmente, às vezes isso acontece, a gente vê, não prover necessidades básicas. Então, isso tudo é de responsabilidade primeira da família, né, que está convivendo ali com o idoso. E lembrar que todo mundo, né? Se tiver sorte, vai se tiver tornar sorte. idoso, viu? Quem dera a gente chegue lá, né? Isso. E os que estão lá, com mais de 65, contribuíram para que a gente esteja aqui hoje. É isso A gente mesmo. nunca esqueça, porque se a gente vai chegar lá, é porque alguém semeou, plantou uma semente para a gente estar aqui hoje, viu? Verdade. Quando o bate-papo é grande, o tempo parece que encurta, né? É curto Encurta. demais, mas a gente já deixa o convite para a doutora Sara Voltar aqui. retornar. Eu Vai volto, voltar. se Deus quiser. Pegar outro tema. Como é que a gente faz? Eu já vou pegar meu celular para lhe localizar no Instagram, doutora Sara. Pronto, vamos lá. Meu Instagram é Sara Diniz. Sara Diniz. Deixa eu achar aqui. .adv. Já achei, a primeira que Sara aparece. Diniz, Sim. ponto ADV. Pronto, ADV. Isso. Sara Diniz, gente, com Z, ponto ADV. Isso, Já pode tô entrar em seguindo. contato, tirar dúvidas. É a primeira que aparece lá, É a Sara primeira que Diniz. aparece. Que bom. Obrigada, doutora Sara. Eu Seja que sempre agradeço. Seja bem-vindo uma sempre, verdadeira viu? aula, Obrigada, viu? obrigada. Quando a gente tiver nossas dúvidas aqui, a gente aciona. É isso. Quando o povo bater na nossa porta aqui na TV, eu digo, doutora Sara. Essa é especial. Eu vou dizer, Helena, mandar. Ricardo, passa o telefone, doutora Sara, Convoquem. ajudar aqui. Beijo, doutora Sara. Obrigada, doutora. Até Um mais. cheiro.